aguento mais, estão me perseguindo. Eu não consigo nem imitar o cara do chapelão, maluco, não dá. Estão me perseguindo, eu não aguento mais, igreja. Estão me perseguindo. Eu não consigo imitar, mas enfim. O que dizer de uma igreja, de uma instituição que está com mais de 15 processos na Justiça de São Paulo por dívida de aluguel? O vídeo anterior nós falamos sobre a Igreja Universal, que é uma palhaçada, e a co-irmã da Igreja Universal, que é a Mundial, um maior do que o outro, né? Até tem o da Galáxia aí, que é daquele apóstolo, né, que faz sátira. Mas enfim, agora não é a Universal, agora é a Mundial do Poder de Deus, aquela que persegue pra caramba e o cara chora, o homem do chapelão, fazendeiro, Valdomiro Sandiabo. Maluco, olha só. Igreja Mundial é condenada 15 vezes em 30 dias. É sobre esse assunto que pediram para falar e nós vamos comentar. Mas antes, beba água se você não bebe água. E já se inscreve aí embaixo enquanto eu bebo a minha água. E bora pro vídeo. Amém! Pra quem não me conhece, eu sou o Zay, você está no meu canal Fala Zay. Como é que vão vocês, seus mundial do reino de Deus, chapeludos? Eu espero que vocês estejam todos bem, todos correndo atrás de seus objetivos. Você que me segue aqui, que não é inscrito, já se inscreve aí embaixo. Deixa o seu joinha que é importante. E bora comentar sobre a pouca vergonha, a palhaçada que esses evangélicos estão deixando acontecer, cara, né? Hoje em dia tá transparente, tá claro. E não é perseguição religiosa isso. Isso aqui é ser transparente e mostrar a realidade que existe nos bastidores da vida real desses ungidos intocáveis homens de Deus, principalmente esse que usa o chapelão. Pois bem, a igreja do apóstolo Valdomiro, né, enfim, eu poderia usar uns adjetivos aqui, mas eu não vou. O apóstolo Valdomiro aí, a igreja mundial do poder de Deus, não vem vivendo uma boa fase faz muito tempo. Só para você ter uma ideia aqui, ó, entre o dia 23 de maio e 21 de junho, em menos de 30 dias, a denominação foi alvo de 15 processos na Justiça de São Paulo por dívida de aluguéis, isso é, alugar propriedades alheias e não pagar. Por quê? Porque são a Igreja de Deus, né? A Igreja de Deus. Vamos alugar e pagar aluguel é uma coisa de segundo plano, se a gente puder paga. Eu acredito que é mais ou menos assim que funciona o raciocínio, porque não pode, cara. Para chegar ao nível de processo, agora tu imagina quantos outros ficaram sem receber e não procuraram a justiça. Isso aqui foi só quem decidiu procurar a justiça. Essa igreja, para quem não sabe, ela é uma raiz da Universal. O bispo, o apóstolo, na verdade, aí, do chapelão, ele é um discípulo, indiretamente aí ou diretamente, do próprio Pedir mais cedo. Aprendeu bem como dominar, como, né, trabalhar essa área de convencer o povo a encher os seus bolsos, a rechear as suas contas bancárias, e ele resolveu, né, depois de uma tretinha aí, abrir a Igreja Mundial do Poder de Deus. A outra era Universal, nós vamos fazer uma Mundial. Aleluia! E por incrível que pareça, a instituição aí do senhor chapeludo acumula um débito, olha só, até deixei aqui anotado, que passa, na verdade, de 2,5 milhões. Isso é, só débito que a instituição acumula, além de dever também aluguéis de imóveis, aonde, né, na maioria utilizada aí como casa para os pastores, estacionamento de igreja, terrenos que eles alugam para assim ter os estacionamentos. Uma verdadeira palhaçada para o cristianismo, esses ditos cujos representantes que nós dizemos aqui o tempo todo que jamais isso aí é evangelho. E aí, para você entender, olha só, um dos contratos de aluguel no interior de São Paulo não é cumprido desde 2019. E a culpa, adivinha de quem que é? É do problema que o mundo passou aí. E abre aspas, várias foram as tentativas de resolver extrajudicialmente a questão.
disse o proprietário do imóvel. Apenas essa dívida já ultrapassa 380 mil. E a defesa da igreja, inclusive, alega que, abre aspas, é público e notório que a instituição vem passando por dificuldades financeiras, fecha aspas, pelo longo período aí da pandemia. Olha só, cara, é muita sacanagem. E aí você pergunta, a pandemia veio para perseguir as igrejas ou para mostrar quem são? Quais eram os compromissos, as prioridades que esse povo tinha? Né? Até porque quando chegou ali, eles foram para a mídia dizer que a igreja estava sendo perseguida. E no final de contas, não conseguiram convencer, porque hoje em dia não é bem assim para convencer, até porque não existe perseguição. E aí agora a culpa da má administração é essa, a bênção. Sinceramente, maluco, as coisas, em vez deles mostrarem que tinham um comprometimento com o reino, de serem corretos, cobrarem justiça, trabalhar em cima do que é o evangelho, de ser pessoas comprometidas, principalmente com a palavra, com aquilo que dizem, em cumprir aquilo que assumem, não. A preocupação deles sempre é se justificar e jogar a culpa, quando não é em alguma coisa, é no diabo. E talvez você ache aí que eu estou feliz com isso aqui, falando isso aqui. Não, eu estou comentando porque pediram para comentar. A questão é o seguinte, isto é vergonhoso. É de uma infelicidade sem tamanho quando você precisa expor a realidade de pessoas que levam o nome de homens de Deus, levam aquela fachada de que são santos de Deus, representantes do céu na terra, que estão preocupados com as almas, mas que no final sempre vão mostrar qual é o seu comprometimento, que é enganar o povo com falsos milagres, enganar a população, enganar os fiéis, enganar as pessoas que se aproximam, que são homens de Deus e que no final eles não estão comprometidos nem com a própria vida, com aquilo que seria o básico. Isso para mim é sim falta de administração. São homens, ovelhas, homens que se diz de Deus, ovelhas lobificadas, que estão simplesmente para enganar e colocar a mão no seu bolso e assim engordar as suas contas e no final deixar sempre alguém no prejuízo. Alguém sempre vai pagar o pato, se incomodar quando se envolve com esse tipo de pessoas. Até porque o lado deles sempre está intocáveis, né? Os seus bens cada dia mais crescendo, tirando dinheiro do povo em cima de instituição sem fins lucrativos, mas o lado deles sempre sendo beneficiados. E o pior de tudo é que não existe lei nenhuma que garanta uma organização dentro dessa questão. Se a igreja é sem fins lucrativos, por que que os bens que são arrecadados não é espalhado para todos da mesma proporção? Por que que só o líder acaba sendo beneficiado? Só o líder que anda com o veículo da igreja, só o líder que se beneficia de algo que a igreja pode dar, e o povo sempre sendo usurpado, sempre sendo tirado? Alguém precisa se levantar e colocar as rédeas, alguém precisa parar isso. O povo precisa abrir os olhos, porque é uma instituição sem fins lucrativos. E se é uma instituição sem fins lucrativos, por que que um só porque é o líder, pode ter benefícios? Se é cobrado dízimo e oferta de todos, o benefício, os bens deveriam ser compartilhados com todo mundo, mas não é assim que acontece. Infelizmente o evangelho está passando por essa situação e alguém precisa acordar. Os membros infelizmente estão lá porque querem mudar de vida, acreditam que aquilo ali é o reino de Deus, e depois de tantos escândalos, alguns acabam se convencendo de que Deus é outra coisa e não está misturado com essa palhaçada, essa patifaria aí. Amém? E nós estamos aqui para abrir os seus olhos e mostrar a realidade dos bastidores, porque a maioria das vezes só passa-se aquela ideia de que são homens de Deus, comprometidos com o reino, mas no final não tem comprometimento. A verdade está aí nua e crua. Se não consegue administrar os próprios aluguéis, acumular uma dívida aí de 2,5 milhões, imagina se vão conseguir dar conta de preparar a sua alma, a sua vida para o céu. O negócio é arrecadar dinheiro e eles viver o céu deles aqui na terra, enquanto você acaba vivendo o inferno da dívida, o inferno de trabalhar todos os dias e no final do mês não ter dinheiro muitas vezes nem para colocar o alimento na mesa, mas tem o dinheirinho guardado aí para dar de oferta, achando que isso aí é o reino de Deus.
Foge dessa realidade, por favor. Eu não sou contra igrejas que trabalham certo. Sou contra essa patifaria e nós vamos seguir combatendo aqui. Amém? Para você que não me segue nas demais redes sociais, estou diariamente lá no Instagram, também no Facebook. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, por favor, se inscreve. Deixa o seu joinha que é importante. E esse é o canal Falazar, estamos juntos por um Brasil, um mundo melhor, que tá cada dia complicado, maluco. O certo virou errado e o errado virou certo. O verdadeiro virou errado e aqueles picaretas transvestidos de homens, ovelhas lubrificadas, se tornaram pessoas corretas. É uma verdadeira palhaçada. Vamos beber água porque é só com água, maluco.